Vamos embora lá para mais um encontro nosso do Imagem Magnética. Eu sou Cris Amoedo, consultora de imagem e estilo, e trago aqui para você estratégias para que você aprenda a se vestir bem com o corpo que tem, sem frescura. Temos um tema hoje, e o tema de hoje é assim, dentro do contexto da imagem, é um dos temas assim que eu sou muito apaixonada, pela grandiosidade, pela transformação que esse conteúdo, esse conhecimento traz na nossa vida e na lapidação da nossa imagem pessoal, do nosso posicionamento, nossa marca, nós como uma marca, né? E o tema de hoje então é: será que para que eu me vista bem com o corpo que eu tenho, o melhor é sempre usar preto? Será? Então vamos já entrando nesse assunto, porque nós temos um compromisso aqui, mas o nosso tempo é curto. Vamos lá. Olha só, o que acaba acontecendo? O nosso grande objetivo é a gente aprender a se vestir bem com o corpo que tem, ok? E existe um padrão forte, arraigado, não fui eu que inventei, ele vem de muito tempo lá de trás, que diz que a gente, mulher, homem, nós, enquanto sociedade, se usarmos preto, estaremos sempre muito bem vestidos, para qualquer ocasião. E de um modo ainda um pouco mais profundo na mente feminina, isso tem causado alguma confusão. Porque o que pensamos enquanto mulher, de um modo geral? Se eu estou alguns quilos acima, como é que eu vou ficar incrível? Como é que eu consigo ficar maravilhosa? Eu não emagreci, não é sobre isso. É justamente sobre vestir o corpo que tem, independente do peso que você tenha. Inclusive, se você está com sobrepeso, a ideia é aprender a vestir bem o corpo que tem. E aí existe essa construção que diz o seguinte: vou ficar incrível se eu usar preto. Então, como agora eu dei uma subidinha de peso, eu acabei relaxando, tirei férias, parei a academia por um tempo, enfim, N motivos. O que acontece? Primeiro pensamento: só vou usar roupa preta, só vou comprar peças pretas, na cor preta. Que na verdade preto nem é uma cor, é a ausência total. O branco é cor, porque é a mistura de todas as cores, mas o preto é a ausência total de cor. Então tem essa construção que nos diz que se eu tenho um corpo assim, eu uso preto. Se eu tenho um peso assim, eu uso preto. Se eu tenho um evento para ir, eu quero ficar linda e eu estou um pouco acima do peso, eu uso preto. Se eu vou fazer uma palestra e eu me sinto um pouco insegura, eu uso preto. E entenda, é um equívoco. Porque para que a gente possa vestir bem o corpo que tem, existem estratégias. E eu garanto para você que a melhor não é o preto. Não é. Por quê? Quando falamos de cores, de nossas cores, de coloração pessoal, existe inclusive algumas mulheres na sua coloração pessoal que a sua cartela não tem preto. E aí pensa o seguinte: essa mulher vai para um evento. Agora, né? Estamos retomando a vida social, não sei onde você está, mas aqui já estamos retomando com bastante força e já podemos sair sem máscaras em vários lugares. Ok, então estamos fazendo agora esse movimento de retomada de vida social. E o que acontece? Você recebe um convite para um casamento. Vamos pensar que o nosso grande evento é um casamento, ok? E aí você vai para esse casamento.
Só que você não está com o corpo exatamente como você gostaria. Qual é o primeiro pensamento que passa na nossa mente em relação ao que vamos vestir, ao que vamos usar para irmos para este evento? Eu te digo assim, afirmando que, a menos que a mulher saiba suas cores, 90% das mulheres que recebem esse convite pensam: vou comprar uma roupa, porque nada do que eu tenho aqui eu gosto, me serve, fala comigo, e vou comprar uma roupa preta. Observe, inclusive, que nos grandes eventos, ou até nem tão grande assim, às vezes numa palestra, às vezes num encontro de networking, seja na empresa, seja no seu negócio, quando se reúnem muitas mulheres, de um modo geral, a gente vê que predomina o preto. Então, o que acontece? Por que predomina essa ideia na mente das mulheres de que eu fico bem vestida, eu consigo me vestir bem com o corpo que eu tenho, sempre usando esse preto? Porque o inconsciente coletivo é um padrão, é uma construção mental padrão. Diz fortemente isso há muito tempo, que ficamos incríveis, elegantes, magras, bonitas, sofisticadas, sempre que estivermos usando preto. Sempre. Só que, é isso que eu acabei de dizer. Quantas mulheres não ficam bem de preto? Existe uma quantidade de mulheres que sim. Só que, será que o melhor caminho para que eu possa me vestir bem, que você possa se vestir bem com o corpo que tem, é sempre usando roupa preta? Até porque, vamos abrir um parêntese aqui, muitas vezes eu encontro mulheres e closets, especialmente guarda-roupa, aonde essa mulher tem uma calça cinza, uma calça caramelo, uma calça verde e 10 calças pretas. E aí o que acontece? É interessante de a gente pensar onde nos encaixamos aqui. 10 calças da mesma cor, a leitura que nós fazemos desta pessoa não é que ela tem 10 ou que ela tem 15 calças. A leitura que nós fazemos é que ela usa sempre a mesma calça. E isso é muito ruim de a gente processar, se colocando neste lugar. Eu sou a mulher que tenho 4 calças de cores diferentes e tenho 10 calças pretas. Por quê? Porque se eu inverter essa forma de pensar, eu posso entender o seguinte: as pessoas que trabalham comigo, que me acessam durante o dia, que estão comigo durante a semana, que eu tenho os meus encontros, os meus trabalhos, as minhas trocas, enfim, ela pode pensar que eu estou sempre com a mesma calça. Cris, não. Porque assim, a minha calça tem um detalhe. Uma tem o bolso para lá, a outra tem um detalhe no bolso para cá. A outra tem uma aberturinha assim na barra. A outra tem um brilhozinho no bolso de trás. Sinceramente, você acha que alguém que está se relacionando contigo durante o dia vai observar que a calça preta que você estava ontem tinha um brilho, um detalhe no bolso, e a calça preta que você trocou e está usando hoje não tem um detalhe de brilho no bolso? Sinceramente, eu garanto para você, as pessoas não veem isso, porque nós vemos no macro. Para que alguém perceba no micro, para que alguém tenha um olhar tão apurado, tão detalhado, tem que ser uma pessoa que senta, para,
fazer uma observação. Nós lemos o visual muito rapidamente. Inclusive, fazemos uma construção do que eu penso do outro em segundos. Então, qual seria a solução para que você possa vestir bem o corpo que tem e não estar sempre se escondendo no preto? E eu afirmo sim, se escondendo, porque muitas mulheres não sabem o quão equivocado é para elas usar tanto preto. Tem mulheres que não ficam belas no preto. Tem mulheres que têm a pele clara, elas têm suavidade, elas têm o cabelo, toda a questão da sua coloração pessoal, que não comporta o preto. E se ela usasse uma outra cor, ela ficaria muito mais bonita. Cris, mas é que o preto emagrece. Não, se o preto emagrecesse, nós comeríamos algo preto e ficaríamos magras. Entende? Não é sobre isso. É sobre a quantidade de luz que se projeta nisso. Mas qual é a ideia? Eu entender que eu posso vestir perfeitamente bem o corpo que eu tenho sem estar amarrada em só usar preto. O preto, ele tira o brilho de muita gente. Ao invés de embelezar, de deixar essa pessoa com uma imagem muito mais bonita, deixa essa pessoa com um aspecto de cansada, envelhecida. Nós precisamos entender que existem construções que são só do inconsciente coletivo e que não são uma verdade. Marisa, boa noite, bem-vinda. Solange, Thaís. Entendendo que eu posso perfeitamente vestir bem o meu corpo. Então o que eu quero te ensinar. Vestir bem o corpo que você tem e sem frescura. Mas eu posso pensar que me favorece muito mais eu saber o meu formato de corpo e escolher as cores que eu quiser com esta base do que usar sempre o preto e ter certeza de que eu estou fazendo o meu melhor. Então, será mesmo que para você vestir bem o corpo que tem, vai ficar sempre bem de preto? Afirmo. Certamente que não. Certamente que não. Então, pensa comigo. Vamos fazer aqui um exercício, tá? A gente precisa sair de um lugar onde nós temos ideias que já estão engessadas e nós temos que desconstruir um pouco isso, trazendo uma nova forma de pensar. É sobre um mindset, uma renovação da nossa mente. Cris, eu estou acima do peso. Eu estou 7 quilos acima do meu peso, 10 quilos acima do meu peso. Se eu coloco uma roupa clara, eu me sinto maior. Então, óbvio que eu me sinto segura usando preto. Só que, se você entender qual é o corpo que você tem muito mais liberdade de estratégia para vestir esse corpo. Entende que sempre que se fala de peso, eu estou 1 quilo acima, eu estou 3 quilos acima, eu estou 7 quilos acima. Sempre que a gente tem essa construção de peso, de meu peso corporal, sempre se enxerga mais do que é. Nós temos uma distorção. Isso é um fato, tá? Uma distorção de imagem. Nós temos. Então, a gente sempre se vê com mais peso do que realmente a gente tem. Sempre se vê com mais volume do que realmente a gente tem. Não, nem considerando os casos de problemas emocionais nesse sentido. Falando de um padrão geral. E aí, você me diz assim, Cris, eu não consigo vestir bem esse corpo que eu tenho hoje, porque eu estou insatisfeita com ele. Ok. Então, pensa aqui comigo. O que você está fazendo para chegar onde você quer?
estou na nutricionista, estou fazendo atividade física. Ok. Qual é o prazo médio que você tem para alcançar esse peso ideal que você está buscando? Isso que você deseja para sua vida. Assim, dentro do meu planejamento vai 3 meses. Ok. Então nós vamos ter 3 meses que você vai fazer o quê? Até que você chegue no peso que você quer. Se cumprir o prazo que você quer. E outra coisa. Muitas mesmo, muitas de nós ainda não se deram conta que o nosso formato de corpo não tem a ver só com o peso. O peso é uma das partes que compõem o nosso desenho de corpo. Então, você pode cumprir a sua meta estabelecida, chegar ao final de um período de 3 meses e você chegou no peso que você determinou. Ok, mas será que porque você chegou no peso que tem, no peso que você queria, será que chegando no peso que você planejou, você agora tem o corpo? Você consegue vestir o corpo que tem? Vestindo bem? Presta atenção nisso. Mesmo que você emagreça, e estou falando muito dessa questão do peso, porque de um modo geral é o que as mulheres reclamam e reclamam muito, sempre acima do peso, é uma visão de estar sempre acima do peso, e não é sobre somente o peso. Em alguns casos tem a questão do peso, sim, tem a questão do peso, mas em muitos casos não é sobre o seu peso, é sobre o seu desenho de corpo. E aí você fica, preste atenção nisso, e aí você fica idealizando um corpo ou idealizando um peso que você não vai ter. Cris, que tragédia, como assim? Que conversa é essa? Exemplo, uma mulher que emagreceu 10 quilos e chegou no peso que desejava. Foi lá, fez os seus movimentos, chegou no peso que queria. Ela continua tendo o mesmo desenho de corpo. A gente nasce com um desenho de corpo. Então, presta atenção no que eu estou te dizendo. Muitas vezes você está pegando o tempo da tua vida e botando fora, idealizando algo que não vai acontecer. Porque, Cris, não, quando eu emagrecer os 7 quilos que eu quero emagrecer, eu vou ter o corpo que eu quero. E aí eu vou me vestir bem. Não é verdade. Porque o seu desenho de corpo não vai mudar. O que vai mudar é o seu peso. Você pode desinchar, você pode emagrecer, mas o padrão que muitas vezes você está olhando não é o seu tipo de corpo. Então, voltamos ao tema do nosso encontro de hoje. Para vestir bem o corpo que tem, não é uma questão de se esconder em roupas pretas, em roupas largas. Quantas de nós, até por uma questão de conforto mesmo, quando ganha um pouco de peso, o que faz? Corre colocar roupas esportivas. Para de usar o salto que usa. Vai agora começar a andar só de tênis ou de sapato sem salto. Por quê? Porque é uma tendência natural de relaxar. Bom, já que eu não estou no corpo com o peso e com o corpo que eu gostaria, enquanto eu não chego lá, eu me largo. Você já tinha se perguntado isso? Será que se eu emagrecer, eu vou conseguir vestir bem o meu corpo? Ou será que se eu olhar diferente, eu entender
quais são as minhas características, qual é o meu formato, independente de o meu peso estar mais para lá ou mais para cá, eu vou sim saber vestir o corpo que tem sem frescura. Eu preciso entender que me vestir bem não é sobre a etiqueta que está na minha roupa. Para que a gente possa vestir bem o corpo que tem, a gente precisa olhar para esse corpo. E o nosso tema hoje é: por que se usa tanto preto? Né? Será que para você vestir bem o corpo que tem, você precisa estar sempre vestida de preto? Sim, Cris, preto é chique, preto é elegante, preto emagrece. Volta lá. Se preto emagrecesse, a gente já teria... Feijão seria algo que nos deixaria magras. Presta atenção, não é sobre isso. E não significa que se eu emagrecer 1, 2, 7 ou 10 quilos, agora sim eu vou saber vestir bem o corpo que eu tenho. Não. Porque eu já vi muitos casos de mulheres que fizeram dieta, mulheres que fizeram inclusive bariátrica. E acaba acontecendo o quê? Elas emagreceram, elas atingiram um super objetivo. E assim, palmas para cada mulher determinada que traça uma meta e cumpre. Só que, se fosse sobre o peso, emagreceu, sabe vestir bem o corpo que tem. Isso é uma realidade? Não é uma realidade. Não é. Porque para vestir bem o corpo que tem, precisamos de mais. Precisamos saber mais. Precisamos conhecer mais. Não é algo, eu emagreço e eu resolvo isso. E eu cheguei no meu peso e eu agora não vou mais nem usar preto. Agora eu tô livre, agora eu vou usar a cor que me der vontade, vou fazer tudo que eu nunca fiz. Por quê? Porque como agora eu emagreci, eu não preciso mais usar preto. Só que não. Só que não mesmo. Porque não tem a ver o teu desenho de corpo, ele não tem a ver com a cor que você usa. Ele não tem a ver com o peso que você está. Ele tem a ver com você saber qual é o corpo que você tem. E aí você tem as informações adequadas. Você tem um aparato técnico que vai te dizer: olha só, faz por aqui e você vai ver o que acontece. Inclusive hoje, eu fiz um stories, onde eu coloco justamente isso. Fiz uma foto minha no espelho para mostrar que, para que a gente saiba vestir bem o corpo que tem, a gente precisa de estratégia. Não é o corpo idealizado, não é o corpo da atriz, da artista, da cantora, da amiga, da blogueira, da consultora. Não tem nada a ver com isso. É sobre cada uma de nós. E por mais que a gente tenha alguns tipos físicos, ainda dentro dos tipos físicos, nós temos características individuais. Então, cada uma de nós é de um jeito, tem um volume a mais aqui, tem um volume a menos ali. Cada uma de nós se enxerga de uma forma. Então, eu posso ter incômodo com uma área, uma parte do meu corpo, que para você está tudo ok com o seu. E o incômodo do seu corpo é num outro lugar que para mim está tudo ok. Só que eu preciso dessas informações. Se eu não tiver minimamente o conhecimento que eu preciso sobre mim, não tem a ver com peso, não tem a ver com malhar, não tem a ver com roupa da moda, que é um outro grande equívoco. Vai ser um tema assim para um outro encontro nosso. Então, para vestir bem o corpo que tem, não tem que ficar amarrada no preto. Mesmo.
Cris, mas é porque tu não sabe como eu me sinto. Eu vou te dizer, eu até posso não saber exatamente como é que tu te sente, mas eu também carrego dores e frustrações de um ser humano mortal. Todos temos. E não é aumentar e nem diminuir a dificuldade de ninguém, mas todas temos os nossos pontos de vulnerabilidade. E num mundo onde a gente tem um padrão tão forte, tão marcado sobre o corpo perfeito, o cabelo perfeito, a pele perfeita, é se posicionar. Entendendo, eu tenho que parar de olhar para Mariazinha e olhar para mim se eu quero vestir bem o meu corpo. Porque quando eu fico olhando para a Mariazinha, eu fico tentando entender como é que a Mariazinha se veste tão bem. E se eu tentar reproduzir a forma que a Mariazinha se veste, vai dar ruim. Porque nós temos temperamentos diferentes, nós temos tipos físicos diferentes, nós temos estilos diferentes, nós temos forma de vida, contexto de vida, rotinas diferentes. Então, o que serve para A não vai servir para B. Então, para vestir bem o corpo que tem que conhecer quem é essa mulher que mora nesse corpo. Simples assim. Então, não tem a ver com você se esconder. É uma crueldade. É uma autossabotagem. Achar que você só vai ficar bonita e só vai conseguir se vestir bem se você ficar se escondendo. E hoje, como o tema do nosso encontro é sobre se esconder no preto, é um grande equívoco. É um grande equívoco. Tem que começar a pensar que tem que olhar para dentro, tem que olhar para si. Tem que olhar menos para alguns Instagrams, para alguns blogs, para algumas blogueiras, entrar menos em alguns sites, consumir menos conteúdo que não tem qualidade. Você precisa escolher o que entra na sua vida. E se você não vai fazer o quase mortal esforço de se tornar igual a alguém, não tem por que consumir alguns conteúdos. Investir tempo em se conhecer, em entender quem é você nesse contexto, nessa vida, nessa rotina, nesse cotidiano. Valéria, só que, de um modo geral, por causa do inconsciente coletivo, não se filtra o que deveria. E quando se observa, se está já tentando fazer exatamente aquilo que se pensa que não faria. Porque às vezes vai entrando no automático. Então, olha para você. Não fuja do espelho. Entenda que o espelho limpa a tua lente e o espelho pode ser um bom conselheiro. Está claro? Então, nós podemos aprender, com certeza, a vestir bem o corpo que a gente tem. E melhor ainda, sem frescura. Ok? Então encerramos aqui mais um encontro de imagem magnética. Eu sou Cris Amoedo e o que eu trago aqui para você são estratégias para que você possa verdadeiramente aprender a se vestir bem com o corpo que tem, sem frescura. Lembrando também que esta semana e semana que vem nós teremos live todos os dias, que são lives de aquecimento para o nosso encontro da semana Vestindo Bem. Um beijo para vocês,